Quem é você quando ninguém está olhando? E o que resta de você depois de conviver com alguém que suga tudo o que há de luz em sua alma? Talvez você ache que está no controle, mas e se eu dissesse que, desde o primeiro olhar, ele já sabia exatamente onde tocar? Narcisistas não entram pela porta. Eles se alojam nas brechas invisíveis do seu ser, onde você mesmo nunca teve coragem de olhar. E é aí que tudo começa. Mas você não vê. Porque o narcisista não ataca com gritos. Ele sussurra exatamente aquilo que você precisa ouvir. E quando você percebe, já não sabe mais o que é amor e o que é manipulação. Você acha que está protegendo sua paz, mas na verdade está protegendo o teatro que ele construiu em torno da sua dor. Carl Jung dizia que aquilo que você nega em si mesmo te controla. E talvez agora você esteja começando a perceber, não é ele que manda em você. É a parte adormecida da sua própria sombra que ele soube despertar com uma precisão que beira o ritual. O narcisista não mente. Ele cria símbolos. E você acredita neles, porque eles falam com algo ancestral dentro de você. Um trauma, uma ausência, uma ferida que você jurou que já tinha esquecido. Mas, e se você pudesse virar o jogo sem tocar numa arma? E se existissem movimentos silenciosos, quase imperceptíveis, capazes de desmontar um narcisista? De dentro para fora, como quem remove uma alma de um corpo sem deixar cicatriz. Táticas tão frias, tão calculadas, que ele jamais perceberia que está perdendo, até já estar derrotado. Mas cuidado, isso não é para os fracos. Vencer um narcisista sem sujar as mãos exige algo que poucos têm: a coragem de olhar para dentro e despertar o lado sombrio que você mesmo tentou sufocar. O lado que entende como a guerra funciona e não teme mergulhar nela. Você ainda acredita que amor vence tudo? Que a bondade é a melhor arma contra a crueldade? Então este vídeo não é para você, porque aqui Jung não fala a sua parte ingênua. Ele fala a sua consciência desperta. Aquela que sabe que alguns demônios não se combatem com luz, mas com um espelho. E você vai precisar se ver nele. Vai precisar encarar a parte de você que permitiu que tudo isso acontecesse. Não para se culpar, mas para nunca mais se ajoelhar. Porque o que está prestes a ser revelado pode destruir tudo o que você acreditava sobre força, fraqueza e redenção. Então a pergunta que resta é: você vai até o fim ou vai fugir de si mesmo mais uma vez? Porque o que Carl Jung revelou sobre o narcisismo não está nos livros de autoajuda, está nos corredores escuros da alma. E neste vídeo você vai percorrer cada um deles. Mas atenção, quanto mais fundo você for, menos chance terá de voltar igual. Algo será arrancado de você. E no lugar, talvez nasça aquilo que o narcisista mais teme, alguém que viu a verdade e não teve medo de usá-la. Por trás de cada sorriso forçado, existe uma alma que aprendeu a calar para sobreviver. E talvez, sem perceber, você também tenha se tornado especialista nisso. Engolir o grito, camuflar o incômodo, viver tentando merecer o mínimo respeito, mas há uma verdade crua, quase insuportável, que ninguém te contou. O narcisista só se instala onde há fome. E essa fome não é de comida, é de pertencimento. É o buraco deixado por um olhar que nunca te viu de verdade. Um toque que faltou quando você mais tremia por dentro. O narcisista não cria feridas. Ele reconhece as que já existem e se senta sobre elas como um rei. E você, sem perceber, entrega o trono. Você já se perguntou por quê, mesmo sabendo que está sendo manipulado, você fica? Há algo mais profundo do que razão nesse vínculo. Carl Jung chamou isso de complexo, mas na linguagem da alma é mais honesto chamarmos de pacto, um acordo silencioso que se forma entre a sua ferida e o personagem dele. Você precisava de proteção.
Ele te ofereceu controle. Você queria ser visto. Ele usou seus olhos como espelhos para se admirar. E você, sufocando a intuição, sorriu. Porque lá no fundo, algo dizia que resistir significava perder tudo de novo. Mas o que você está chamando de amor é só a repetição do abandono em nova embalagem. E o mais cruel é que ele te faz dançar no palco da dúvida. Um dia te eleva como se fosse divino. No outro, te desmonta com palavras que soam doces, mas cortam como vidro. Você se torna dependente do mesmo veneno que te adoece, como o órfão emocional que implora colo do carrasco. E ele, impiedoso em sua teatralidade, alimenta o ciclo como se fosse arte. Porque para o narcisista, o caos é onde ele respira melhor. É onde você se desfaz, é onde ele cresce, e enquanto você tenta consertar tudo, ele só observa, com aquele mesmo olhar que um gato lança a um rato já ferido, mas o que ninguém te conta é que há uma saída, não aquela saída cheia de frases de efeito e otimismo vazio, mas uma fuga silenciosa, cirúrgica, invisível, um movimento que não exige força, exige consciência, porque só se vence um narcisista quando se mata o vínculo. E esse vínculo mora em você. Ele se alimenta das suas dúvidas, dos seus silêncios, da sua culpa por não ser bom o suficiente. Mas essa culpa não é sua, é herdada. Veio embutida em histórias antigas que você nem se lembra mais de ter vivido. Talvez nem sejam suas. Talvez sejam ecos de outras vozes, de outras dores, de outras vidas. Você não precisa enfrentá-lo com gritos, precisa desativar o palco, fechar as cortinas internas que ainda projetam sua dor em forma de expectativa, porque enquanto você esperar reconhecimento, estará em suas mãos. Enquanto desejar ser validado por ele, ainda será prisioneiro. E o que Jung ensinou com brutal clareza é que toda libertação começa quando a gente aceita olhar de frente para o nosso lado escuro. Não o mal, mas o esquecido, o não vivido, o que foi enterrado por medo de não ser amado, o que o narcisista farejou e usou como chave para entrar. O inimigo não é ele. É o eco dentro de você que acredita merecer migalhas. E esse eco precisa ser silenciado. Não com violência, mas com despertar. Porque quando você enxerga de fato o jogo, ele perde o poder. A ilusão se desfaz, a armadilha se torna visível e a sua liberdade começa no momento exato em que você decide que não vai mais se justificar por existir. Isso não é sobre vencer ele, é sobre deixar de precisar dele para existir. E isso, para o narcisista, é o fim. Mas calma, ainda não é hora de agir. Primeiro, você precisa sentir, precisa descer ainda mais fundo, porque há camadas que você ainda não viu, e é lá, na próxima espiral dessa jornada, que a verdadeira chave começa a surgir. Algo que ele nunca poderá controlar, algo que pode, finalmente, te devolver a si mesmo. Você se lembra de quando começou a duvidar de si mesmo? Não foi de repente, foi aos poucos. Uma pequena crítica disfarçada de preocupação, uma piada lançada com precisão cirúrgica, num momento em que você estava vulnerável, um elogio que vinha sempre acompanhado de um mas. Aos poucos, a sua voz foi ficando abafada, até você nem se reconhecer mais no espelho. Isso não foi acaso, isso foi engenharia emocional. O narcisista não destrói com murros. Ele esculpe sua insegurança com o esmero de um artista sombrio. E quando a obra está pronta, ele a chama de você. Mas essa versão não é sua. É uma criação moldada na culpa, na dependência e no medo. E só há uma forma de reverter esse feitiço: o segundo golpe. Carl Jung escreveu que tudo aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba se manifestando fora, como destino. E é aqui que entra o golpe mais cruel de todos, o silêncio estratégico, um silêncio que não é fuga, mas arte, não é ausência, mas presença elevada,
O segundo golpe consiste em calar a resposta emocional que o narcisista espera. Ele precisa da sua reação como um vampiro precisa de sangue. Ele provoca para alimentar sua sensação de domínio. Mas quando você interrompe o ciclo, quando você deixa a ofensa flutuar no ar sem absorvê-la, algo quebra por dentro dele, porque o que ele mais teme não é ser odiado, é ser ignorado. O silêncio se torna seu escudo, mas não um silêncio apático, e sim um silêncio consciente, escolhido, como quem deixa a guerra sem aviso e sem explicação. Mas cuidado, esse silêncio tem um preço. Ele trará à tona tudo aquilo que você tentou evitar, porque calar, para quem sempre gritou por amor, é um parto interno. É dizer não para o passado, é desafiar os pactos invisíveis que você fez consigo mesmo quando era apenas uma criança tentando ser aceita. É romper com a versão sua que dizia: se eu me esforçar mais, talvez ele me ame. O silêncio estratégico mata essa ilusão. Ele não busca justiça, ele busca transcendência. E quando aplicado com precisão, esse golpe transforma você de vítima a espelho. E o narcisista, ao se ver refletido, se assusta com a própria imagem. Porque sem o seu enredo emocional, ele se vê. E o que ele vê é vazio. Há quem diga que o silêncio é fraqueza. Mas só diz isso quem nunca teve que calar uma alma ferida que queria gritar. O silêncio é a escolha mais violenta que alguém pode fazer quando o coração ainda sangra. É não revidar, não explicar, não tentar provar seu valor. É assistir ao narcisista montar a cena e sair antes do espetáculo começar, sem drama, sem aviso, sem lágrima, só presença. Uma presença que ele não pode manipular, porque não tem por onde entrar. Você não precisa mais justificar seu afastamento. Você não precisa mais avisar que está indo embora. O segundo golpe é o corte invisível, a ausência que paralisa, o eco que grita mais do que qualquer palavra. E você vai se perguntar, será que não estou sendo cruel? Não. Cruel foi ele ao usar sua empatia contra você. Cruel foi ele ao te moldar para servir ao enredo dele. Você está apenas devolvendo o peso que nunca te pertenceu. Carl Jung dizia que a sombra precisa ser integrada, não negada. E o seu silêncio não é rejeição. É a sua sombra finalmente se erguendo e dizendo: eu não preciso mais disso. Porque esse silêncio não é sobre ele, é sobre você. Sobre não mendigar mais amor. Sobre sair do labirinto onde você só existia na medida da utilidade emocional que oferecia. É sobre resgatar a própria voz, não para gritar, mas para não mais se calar por dentro. O narcisista odeia o silêncio, porque nele ele se dissolve. Ele grita, provoca, encena, tudo para que você reaja. E quando não há reação, ele enlouquece. Porque o jogo só funciona quando tem jogada do outro lado. Mas você agora entendeu. A verdadeira força está em não jogar. Está em escolher o vazio como resposta. Porque nesse vazio, ele se depara com o que há de mais insuportável. Ele mesmo. E você, pela primeira vez, começa a existir fora do ciclo, fora do script. Fora do campo magnético dele, você começa a perceber que nunca precisou vencer o narcisista, só precisava sair do teatro. Esse silêncio será desconfortável, você vai duvidar, vai querer correr de volta, vai sonhar. Com reconciliação, vai ouvir ecos da infância dizendo: fique, perdoe, tente de novo. Mas a alma sabe, a alma sempre soube, e agora ela começa a te guiar de novo. Não como antes, com ansiedade ou necessidade, mas com firmeza silenciosa. O tipo de firmeza que nasce quando você finalmente para de tentar ser o que esperam e começa a ser quem realmente é. E o mais curioso, esse silêncio não destrói, ele liberta. Liberta você e, ironicamente, também liberta o outro, porque, ao não mais sustentá-lo com sua energia, você o força a encarar o próprio colapso. E quem sabe, ele também desperte, mas não espere gratidão.
Narcisistas não agradecem por espelhos quebrados. Eles fogem. E quando você perceber que ele está tentando te puxar de volta com promessas, lágrimas e súplicas, sorria por dentro. Porque esse é o sinal. Ele está perdendo o controle. O segundo golpe está funcionando. E a sua ausência, sua frieza, emocional, estratégica, seu silêncio que cala a alma, está dizendo tudo o que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Eu não sou mais seu refém. E agora há algo novo dentro de você. Uma centelha de integridade que estava adormecida. Algo que você ainda não sabe nomear, mas que se recusa a morrer novamente. Esse é o segundo golpe. A arte de calar com consciência, a presença que desconstrói o teatro, a escolha silenciosa de não mais participar do próprio sequestro emocional. E se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Você já começou a voltar, não para quem era antes, mas para quem sempre esteve escondido debaixo da manipulação, o seu verdadeiro eu. Há um momento em que o corpo começa a dar sinais. Uma palpitação no peito, um aperto na garganta, um cansaço que não se explica. Você pensa que é estresse, que é apenas mais uma fase ruim, mas lá no fundo algo sussurra. Não é só o corpo que está cansado, é a alma. Então, num lampejo de lucidez, você percebe que cada vez que tenta ser compreendido, você se apaga mais. Cada vez que busca diálogo com quem manipula as palavras como lâminas, você sangra sem perceber. Essa dor crônica, essa sensação de estar desaparecendo devagar, é o preço que você paga por insistir em ser ouvido por quem nunca teve a intenção de te escutar. E é aqui que o jogo muda. Porque chega a hora do terceiro golpe. A ruptura simbólica. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E talvez o seu destino sempre tenha sido o mesmo. Tentar salvar quem te afunda. Esperar mudança onde há repetição. E é justamente isso que o narcisista espera. Que você volte, que você explique, que você chore, que você tente mais uma vez provar que merece. Mas o terceiro golpe é o corte do cordão. É o ritual interno que encerra o ciclo. Não com palavras, não com gritos, mas com decisão. A ruptura simbólica não é visível a olho nu, ela acontece no invisível. Quando você, dentro de si, enterra o ideal que criou sobre ele e sobre si mesmo. Esse é o golpe que mata o fantasma, porque o narcisista nunca foi apenas uma pessoa. Ele foi uma representação viva da sua ferida mais antiga. Talvez a ausência de um pai, o desprezo de uma mãe, o abandono que ficou registrado no seu sistema nervoso antes mesmo de você saber pronunciar seu nome. E é isso que torna tudo tão difícil, porque cortar o vínculo com ele significa aceitar que você não vai receber aquele amor idealizado que sempre esperou. Significa encarar o luto de uma promessa que nunca se cumpriu. É como assistir ao funeral da esperança, mas é também nesse luto que você renasce. O terceiro golpe não é sobre afastar o narcisista do seu campo físico. É sobre exorcizar a presença simbólica dele de dentro de você. Porque mesmo quando ele não está mais ali, ele continua. Nos seus pensamentos, nos seus diálogos mentais, nos seus sonhos, no seu medo de repetir a história. Ele se infiltra nas suas escolhas, nos seus silêncios, até nos seus relacionamentos e futuros. Por isso, a ruptura precisa ser ritualística. Você precisa declarar, ainda que em voz baixa, que não vai mais carregar o personagem dele dentro do seu templo. O terceiro golpe é um exorcismo sem religião. Uma limpeza sem palavras, um renascimento sem plateia. Mas prepare-se, o vazio virá. Um vazio que grita, porque você se acostumou com o som da dor. Se acostumou com o teatro, com o enredo, com o papel de quem sofre por amor. O terceiro golpe arranca esse papel das suas mãos e te deixa nu diante do espelho. E aí surge a pergunta que rasga.
Quem sou eu sem essa dor? Quem sou eu sem tentar consertar o outro? Quem sou eu quando não estou tentando sobreviver à próxima explosão emocional? Essas perguntas não têm resposta rápida, porque a identidade que você construiu estava baseada em suportar, em resistir, em amar o que te machuca. Desfazer isso é como desmontar a casa onde você morou a vida inteira e se dar conta de que ela nunca foi sua. É aqui que a transformação começa. Porque depois da ruptura simbólica vem o silêncio mais perigoso, o silêncio interior. Não o que você impõe ao outro, mas o que você se permite viver por dentro. Silenciar os diálogos de auto-julgamento, parar de se perguntar onde errou, parar de justificar o comportamento dele, parar de idealizar reencontros. Esse silêncio é árido, mas é nele que a nova semente germina. Uma semente de identidade, de retorno, de reintegração da sombra. Como Jung ensinou, você não se cura negando a escuridão. Você se cura acolhendo-a com consciência. E é esse o efeito do terceiro golpe. Ele devolve a você o poder que foi projetado no outro. Não se engane, o narcisista vai sentir, mesmo sem contato, mesmo sem saber, ele vai sentir que perdeu o domínio. Porque ele não se alimentava do seu corpo. Ele se alimentava da sua psique, da sua esperança, da sua insistência. E quando você se retira energeticamente, ele desaba, não por amor, mas por falta de alimento. E você, ao observar de longe, talvez sinta compaixão, talvez sinta raiva, mas vai sentir acima de tudo alívio. Porque pela primeira vez ele não tem mais poder sobre você, nem por presença, nem por ausência. O laço foi desfeito. Você pode até ouvir aquela voz dentro de si dizendo, mas e se ele mudar? E se eu for duro demais? E se eu estiver enganado? Mas agora você sabe, essas perguntas não são suas, são dele. Foram instaladas em você como um vírus emocional. O terceiro golpe destrava o antivírus. Ele permite que você reconheça que essas dúvidas não são intuição, são manipulação disfarçada de cuidado. E quando isso se torna claro, você sorri. Pela primeira vez sem culpa, pela primeira vez com verdade. Então olhe ao redor. Nada mudou, mas tudo está diferente. Porque agora você caminha com um corpo que já não carrega pesos fantasmas, com uma mente que já não se curva à chantagem, e com uma alma que começa a respirar. O terceiro golpe é isso, é o rompimento interno, a quebra do feitiço, a libertação que não precisa de palavras, porque ela já foi sentida, já está acontecendo, mesmo que você ainda não compreenda. Há uma linha invisível entre amar e se perder, e você sabe, em algum lugar do seu corpo isso já está marcado. Como uma cicatriz que ninguém vê, mas que pulsa quando ele se aproxima. O narcisista não aparece como um monstro. Ele vem como luz, como promessa, como alguém que parece ter esperado por você a vida inteira. Mas o que ele quer não é você, é o que você tem de mais puro. Sua capacidade de sentir, sua energia de entrega, sua força disfarçada de doçura. E quando ele percebe isso, ele decide não te amar, mas te possuir, te dobrar, te transformar num reflexo que serve ao ego dele. E é quando você começa a se curvar demais que o espírito se parte. É por isso que o quarto golpe é o mais delicado. Ele exige coragem e uma dose violenta de lucidez. Porque esse golpe não é contra ele. É contra a sua própria compulsão de repetir, contra o impulso quase inconsciente de tentar resgatar no outro aquilo que te faltou na infância. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. E talvez você tenha feito isso, chamado de destino aquilo que foi só repetição, chamado de amor o que foi apego, chamado de conexão, o que na verdade era só trauma conversando com trauma.
O quarto golpe é cortar esse fio. O fio da necessidade, o fio da salvação. Porque o narcisista só te prende enquanto você sentir que precisa dele para ser alguém. Enquanto ele for a ponte entre quem você é e quem você gostaria de ser. Enquanto você se enxergar pelos olhos dele, ainda estará nas mãos dele. Por isso, o quarto golpe é a reconstrução da identidade. Uma reconstrução radical, espiritual, dolorosa, mas inegociável. Você vai precisar desaprender quem se tornou tentando agradá-lo. Vai ter que desapegar da versão que criou para não ser abandonado. Vai precisar matar a personagem. Porque enquanto você for apenas a versão moldada por ele, ele ainda estará dentro de você. Reconstruir a identidade é como voltar para casa depois de anos em ruínas. Você toca as paredes e percebe que nada é mais como era. Mas há uma beleza nas rachaduras, uma força nos cacos, e é nesses cacos que você começa a reconstruir. Não com pressa, não com respostas prontas, mas com presença. A presença de quem diz, essa sou eu agora. Ferida, mas viva. Seca, mas livre. Silenciosa, mas inteira. A identidade verdadeira não precisa provar nada. Ela é. E quando você passa a ser sem depender do olhar do outro, o jogo se quebra. O narcisista não sabe lidar com quem não busca. Aprovação. Esse quarto golpe, no entanto, não virá sem dor, porque você terá que abrir mão da ideia de que um dia ele vai mudar. Terá que enterrar o sonho de que, de repente, ele vai reconhecer seu valor. Vai dizer que errou. Vai implorar por você. Isso é uma armadilha. É a isca emocional que ele usará sempre que sentir que te perdeu. Mas agora, com sua nova identidade em construção, você sabe, não é sobre ele voltar. É sobre você não querer mais. Porque o reencontro que você precisa não é com ele. É com você. Com a sua essência, com aquela parte que você abandonou para ser amada. E talvez agora você perceba algo inquietante. Tudo isso não foi por acaso. Ele não apareceu à toa. O narcisista foi o espelho distorcido que te mostrou onde você ainda estava inconsciente, onde ainda havia brechas, onde ainda morava a necessidade de aprovação. Ele foi o mapa do seu buraco interno. E agora que você viu isso, ele já não é necessário. Jung ensinava que os maiores desafios da nossa vida vêm para nos confrontar com aquilo que negamos em nós mesmos. E talvez esse relacionamento tenha sido isso, um convite brutal para voltar para dentro e se refazer. Você não precisa correr, nem ter todas as respostas. Reconstruir a identidade não é uma corrida, é um processo. É lembrar-se todos os dias que você não precisa mais se reduzir para caber no amor de ninguém, que sua existência não precisa ser justificada, que você é digna, mesmo quando ninguém diz, que sua história importa, mesmo quando tentaram apagá-la. É você com você, sem plateia, sem espetáculo, sem aplausos. Só verdade. E é essa verdade que desarma o narcisista, porque ele não sabe lidar com quem já se encontrou, com quem já se bastou. Você vai sentir vontade de voltar. Vai ouvir a voz dele na sua cabeça. Vai sonhar com os momentos bons. Mas agora você sabe que os momentos bons eram iscas, portas abertas para que ele te prendesse no ciclo. Você vai sorrir de um jeito diferente, um sorriso com cicatriz, um sorriso que diz, eu fui até o fundo e voltei. E esse retorno é o que ele nunca vai entender, porque ele não desce, ele não mergulha, ele só nada na superfície dos outros. Mas você mergulhou, você foi até onde dói e voltou com uma nova voz, e essa voz é o quarto golpe, a identidade que se ergue do próprio silêncio, a alma que se autoriza a existir, o corpo que já não se curva, a mulher ou o homem, que já não precisa mais de aprovação para ser inteiro, e quando você começa a viver assim, não há manipulação que funcione, não há palavra que te convença,
Porque você não está mais no jogo, você saiu do tabuleiro. E agora, quem te vê, não vê mais a vítima, vê o renascido. E esse renascimento, ninguém pode tirar de você. Você já percebeu como o narcisista sempre sabe exatamente onde tocar? Como ele lê suas vulnerabilidades, como quem lê um livro antigo, já conhecido de cor. Ele não te ama, ele te estuda, observa seus movimentos, capta suas reações, mapeia suas dores. E então, age. Um elogio no momento certo, um silêncio, cortante quando você mais precisa. Uma ausência estratégica capaz de fazer você se ajoelhar emocionalmente. Ele é um arquiteto do colapso, um estrategista do vínculo. Mas há algo que ele não antecipa. O momento em que você começa a enxergar. O momento em que, ao invés de perguntar por que ele fez isso, você começa a perguntar por que eu permito. É nesse instante que nasce o quinto golpe. O mais perigoso de todos, a inversão do espelho. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita no outro pode nos conduzir a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. E o narcisista, por mais destrutivo que seja, é também um revelador. Ele aponta para a parte de você que ainda é carente de amor, de validação, de pertencimento. E quando você começa a enxergar isso, começa a inverter o espelho. Começa a sair do foco dele e voltar o olhar para si. Mas não é um olhar comum, é um olhar cirúrgico, incômodo, impiedoso, um olhar que não busca conforto, mas libertação. E a libertação verdadeira dói, porque obriga você a reconhecer que, em algum lugar, você também se traiu. Esse quinto golpe é como rasgar um véu. Você começa a ver os padrões. Começa a perceber que o narcisista foi só mais um rosto no teatro que você mesmo encenou durante anos. Talvez com outro nome, talvez com outra voz, mas sempre com a mesma essência. Alguém que aparece para te mostrar onde você ainda se esqueceu, onde você ainda mendiga amor, onde você ainda aceita menos do que merece. E isso é brutal, porque agora o inimigo já não está fora. Ele está dentro de você, nos pactos silenciosos, nas escolhas automáticas, nos buracos de afeto que te fazem aceitar migalhas com gratidão. Você precisa entender. O quinto golpe não é um ataque, é um retorno violento ao centro de si mesmo, ao ponto exato onde a sua história começou a se repetir. Talvez no abandono da infância, talvez naquela frase dita por alguém que deveria te proteger e, em vez disso, te diminuiu. Talvez naquele primeiro amor onde você aprendeu que para ser amado precisava sofrer. Esses são os lugares onde a alma se partiu. E são exatamente esses os lugares onde o narcisista entra. Ele fareja o que está rachado. Ele se acomoda onde há carência. Ele se nutre da sua tentativa desesperada de preencher o que não foi dado. Mas quando você inverte o espelho, você o expulsa. Não com gritos, não com vingança, mas com luz. Porque o narcisista não suporta luz. Ele é um ser de sombras, de ilusões, de máscaras. Ele precisa da sua escuridão interna para sobreviver. E quando você começa a iluminar essas partes, quando você começa a acolher sua criança ferida, sua mulher invisível, seu homem rejeitado, ele perde o espaço. Porque o lugar que ele ocupava já não está mais disponível. Está sendo preenchido por você. Por quem você é. Por quem você sempre foi antes da dor, antes da manipulação, antes da necessidade. E aqui vem a parte mais intensa do quinto golpe. A autorresponsabilidade radical. Não, você não é culpado pelo abuso, mas é responsável por curar o espaço onde o abusador entrou. Isso não é vitimismo, isso é poder. É o momento em que você para de culpar o mundo, para de implorar por justiça e começa a se tornar justo consigo. A ferida que o narcisista abriu é real, mas a chave para selá-la está nas suas mãos. E isso exige coragem, porque para curar,
Você vai ter que voltar, vai ter que revisitar, vai ter que relembrar. Mas agora com os olhos de quem está desperto, com a força de quem já não foge da dor. E talvez você chore, talvez se revolte, talvez queira desistir, mas nesse caos, algo nasce, uma presença silenciosa, uma maturidade emocional que não se explica, só se sente. Você começa a reagir diferente, a escolher diferente, a amar diferente, porque agora você se ama, não como ideal, mas como prática, como decisão, como gesto diário. E esse amor próprio não é ego, é raiz, é escudo, é oráculo. Quando ele se instala, o narcisista já não sabe mais por onde entrar. Ele tentará, vai mandar mensagens, vai usar novas máscaras, vai apelar para o drama, para a culpa, para a saudade, mas você verá com olhos limpos, verá com o discernimento de quem não precisa mais ser aceito para se sentir vivo. E nesse instante, ele desaparece, não literalmente, mas energeticamente. Ele se desfaz, porque você não é mais campo fértil. Você se tornou terra firme. Isso para o narcisista é morte. Este é o quinto golpe, a inversão do espelho. O momento em que você para de olhar para ele e começa a enxergar a si mesmo, onde o seu corpo vira templo, sua voz vira decreto, sua dor vira mestra, e o seu passado, ao invés de prisão, vira ponte, uma ponte para um lugar que ele nunca poderá habitar, porque lá só entra quem foi honesto com a própria escuridão. Você já parou para pensar quantas versões de si mesmo morreram tentando ser aceitas? Quantas vezes você se dobrou até quase sumir só para manter alguém por perto? Quantas vezes sufocou a própria intuição, racionalizou o grito, se culpou por sentir? O narcisista percebe isso. Ele não se atrai pelo que você tem, mas pelo que você perdeu. Ele fareja o buraco deixado pelas suas ausências internas. E ali ele entra, e ali ele domina. Mas há um momento silencioso, íntimo, quase sagrado, em que tudo isso começa a se desmanchar. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma como se enxerga. E é nesse exato ponto que se manifesta o sexto golpe, a indiferença sagrada. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste. E talvez por muito tempo você resistiu ao fim. Tentou salvar, resgatar, justificar. Tentou mudar o outro, curá-lo, com sua dor. Mas agora você percebe que a verdadeira mudança não vem da luta, vem da renúncia. E essa renúncia não é desistência, é maturidade espiritual. É quando você olha para quem um dia te destruiu e já não sente mais nada. Não há ódio, não há mágoa, não há desejo de retorno, há apenas vazio. Um vazio pacífico, um silêncio que carrega algo quase divino. A certeza de que aquela versão de você que se curvava por amor morreu. O sexto golpe não faz barulho. Ele não vem com explosões, despedidas dramáticas ou rompimentos teatrais. Ele chega como um cansaço doce, como uma respiração mais longa, como um corpo que finalmente relaxa. Você se senta, você observa, você deixa que o mundo continue rodando, mas você já não gira mais com ele, porque não há mais pacto, não há mais vício emocional, não há mais conexão simbólica. Você está fora da frequência, fora do campo, fora do feitiço. E isso, para o narcisista, é o colapso final, porque ele só existe enquanto você reage. Quando você some, não no corpo, mas na alma, ele se dissolve. Ele morre em vida. Mas essa indiferença não se compra. Ela é conquistada. Ela exige mergulhos. Exige noites em que você olha para o teto e se pergunta se está enlouquecendo. Exige revisitar memórias que você jurou ter enterrado. Exige silenciar a criança dentro de você que ainda chora por amor. Mas um dia o choro para. E nesse silêncio novo, algo emerge. Uma presença.
Uma força que você nunca conheceu. A força de quem sobreviveu ao invisível. A força de quem venceu a guerra que ninguém viu. De quem morreu inúmeras vezes dentro de si. E mesmo assim, está aqui. A indiferença sagrada não é frieza. É soberania. É a paz de quem não tem mais nada a provar. É a dignidade restaurada. É o seu não silencioso, sendo ouvido no plano simbólico com o estrondo de um trovão. O sexto golpe é o último degrau. Depois dele não há retorno. Você não olha mais para trás, porque agora não há mais ele. Há apenas você. E isso basta. Você ocupa o centro. Você se torna o próprio eixo. E esse eixo não gira por carência, não se desloca por culpa, não se contorce por medo, ele apenas é. E quando você passa a existir nesse novo campo, algo mágico acontece. O mundo muda, não porque ele mudou, mas porque você mudou sua lente. Você começa a atrair pessoas diferentes, situações diferentes, vibrações diferentes, porque agora você está limpo, purificado pela dor, refinado pela consciência. Curado, não porque alguém te salvou, mas porque você teve coragem de atravessar. Você encarou o monstro e percebeu que ele era só um reflexo. E ao deixar de lutar com ele, você finalmente viu quem estava por trás da máscara. Você mesmo. Mas o narcisista não entenderá isso. E nem precisa. Ele continuará buscando novas presas, novos rostos, novas almas para dominar. Mas você não está mais nesse mercado. Você não está mais disponível. Você é inalcançável para o que vibra no medo, inatingível para o que opera no controle, porque você subiu para um lugar onde ele não respira, onde ele não alcança. E isso não te torna melhor. Te torna livre. Esse é o sexto golpe, o último, o mais devastador. Porque ele não destrói o outro. Ele simplesmente o torna irrelevante. Ele mata o laço. Não por vingança, mas por transcendência. E uma vez que esse golpe é dado, não há mais necessidade de armas, de estratégias, de técnicas. A batalha acaba, a alma repousa. E no lugar onde antes habitava um campo de guerra, nasce um templo. Agora você entende. Ele não era o fim da sua história. Ele era a travessia, o fogo onde sua identidade foi forjada. O espelho que revelou sua ausência, a dor que pariu sua presença. E por isso, você agradece. Não com palavras, mas com silêncio, com respiração, com passos que seguem em frente sem se curvar mais. Porque o verdadeiro golpe foi você ter voltado para si. Há silêncios que não vêm para calar, mas para revelar. Talvez agora, ao final desta travessia, você consiga escutar esse tipo de silêncio, aquele que vibra no centro do peito como um eco antigo, como se a sua alma estivesse, enfim, te ouvindo. Porque o que foi dito aqui não foi apenas para sua mente, foi para aquele espaço sagrado onde palavras viram símbolos e verdades se desenrolam em forma de sensação. Nada termina aqui. Tudo apenas começa, mas começa diferente. Porque agora algo em você já não aceita mais o que antes chamava de amor. As máscaras caíram, mas não como num ato brusco. Elas escorregaram lentamente, revelando rostos que talvez você tenha usado por tanto tempo que já nem sabia que estavam ali. O narcisista, ele foi apenas o espelho quebrado onde você aprendeu a se procurar. A dor, um código ancestral que por fim começou a ser decifrado. E você é a única presença constante nessa viagem. A única que pode decidir se continua repetindo histórias ou se finalmente escreve uma nova. Jung nos ensinou que aquele que olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é impossível atravessar tudo isso sem ter olhado para dentro. O que você viu lá não foi bonito, mas foi real, e o real liberta, mesmo quando dói. Porque há algo profundamente belo em quem sobrevive ao próprio abismo e volta com olhos diferentes. Olhos que não pedem mais, olhos que observam
com amor e com limite. Talvez agora, quando alguém tentar manipular suas emoções, você sorria de um jeito diferente. Um sorriso discreto, como quem já conhece o script, como quem não tem mais fome de validação. E esse tipo de sorriso desarma, porque ele não briga, não tenta convencer, ele apenas sabe. Saber, nesse ponto da caminhada, não é acumular, é soltar. É abrir espaço para o que é novo, para o que é puro, para o que é seu. E quando o medo tentar retornar, e ele vai, você vai saber onde ele mora. Não mais como prisioneiro, mas como guardião. Porque agora você tem chaves que ninguém pode tirar. Chaves forjadas na fornalha da consciência. Cada golpe foi uma lâmina, cada dor, um mestre, cada renúncia, uma libertação. Você não venceu o narcisista com gritos. Você o derrotou com presença, com desapego, com consciência. A alma que atravessou essa jornada jamais será a mesma. Ela não é mais dócil, mas é mais serena. Ela não é mais submissa, mas é mais inteira. Ela não precisa provar nada, apenas ser. E ser, nesse novo tempo, é um ato de rebeldia sagrada. Porque quem se torna inteiro não aceita mais migalhas. Quem se encontra não se entrega ao que fragmenta. Quem desperta já não pode mais dormir do mesmo jeito. Talvez agora você se pegue olhando para o passado com ternura. Não por saudade, mas por gratidão. Porque aquele caos foi o templo onde você descobriu que poderia se reconstruir. E é isso que assusta quem tentou te controlar. Você não apenas sobreviveu, você floresceu no terreno onde todos esperavam que você se calasse. Então, se este conteúdo tocou algo em você, não o guarde. Faça dele uma semente. Compartilhe com quem também precisa sair do ciclo. Comente aquilo que ainda pulsa. Curta não por costume, mas como quem diz, eu vi, eu senti, eu reconheço. E se quiser continuar nesta jornada, inscreva-se. Não para seguir um canal, mas para seguir a si mesmo, porque há muito mais para ser revelado, e você não está mais sozinho. Às vezes, o fim de uma dor é só o início do retorno para casa, e essa casa é você.